Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, professor David. Vamos iniciar mais uma aula. Dessa vez a nossa aula será de artes, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre a importância da arte. Agora vamos utilizar o nosso material didático, o nosso livro, tá bom? Vocês já se encontram com o livro aí em mãos. Já peço de antemão que vocês abram aí na página 8. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a definição de arte e a função da arte, né? Logo quando vocês abrem o livro, nós nos deparamos com duas perguntas, dois questionamentos que talvez sejam um pouco pessoal, né? Vamos analisar várias perspectivas. O que é arte e para que serve? O que é arte e para que serve? Então, temos esses dois questionamentos aí, o que é e para que serve. Vamos trabalhar em cima desses questionamentos, tá bom? Temos aqui dois retratos, tá? Realizado por Paulo Bruschi, beleza? A gente vai também analisar um pouquinho sobre esse artista, mas vamos enfatizar um pouco mais sobre a questão da importância da arte, como está proposto aqui no nosso livro, tá bom? Muito bem. Enquanto vocês abrem aí o livro de vocês, eu vou colocar aqui o nosso cabeçalho, tá bom? Pronto, então temos aí o que é arte e qual é a sua função, tá bom? Livro de artes, a partir da página 8. Pronto. Pessoal, como eu já tinha dito para vocês em algumas aulas anteriores da disciplina de arte, a arte ela é subjetiva, tá bom? O que seria uma arte subjetiva, professor? O que é essa subjetividade da arte? Quando a gente diz que a arte é subjetiva, a gente quer dizer que ela pode sofrer várias perspectivas. Isso quer dizer que nós podemos analisar a arte de várias formas diferentes, tá bom? Vai depender do nosso ponto de vista, vai depender da experiência artística do artista. Isso vai variar. Eu posso interpretar a obra de uma forma e você pode interpretar de outra. Existem várias interpretações. Não existe uma única interpretação, não. Isso não existe. Existem várias interpretações, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso texto, no nosso livro, fala um pouco sobre a história desse artista aí, que a partir desse artista a gente vai trabalhar realmente a importância da arte. O tema desse capítulo aí, pessoal, a arte tem vida. E ele usa alguns artistas muito conhecidos, inclusive uma recifense, né? Que é esse Paulo, que a gente citou aí anteriormente, ele é recifense. E a partir dessas obras a gente vai entender como a arte ela é interpretada. Eu peço que vocês abram aí agora na página. Pronto, na página 13, tá bom? Página 13, primeiro capítulo. Página 13 do primeiro capítulo do livro de arte, tá bom? Pronto, temos aí uma obra de Michelangelo, tá? Beleza física é a manifestação da nobreza do espírito. Ok? Vamos ler a interpretação dessa obra, vamos ver o que é que o artista aqui
ele quis passar através dessa obra. A escultura acima, Pietà, criada pelo artista renascentista Michelangelo Buonarroti, é considerada uma de suas obras mais importantes e uma das esculturas mais belas de todos os tempos. Esculpida em mármore em formato piramidal, sendo esta a última característica comum às pinturas e esculturas do Renascimento, a Pietà representa Jesus Cristo morto nos braços da Virgem Maria, que o apoia com enorme sofrimento. A delicadeza e a perfeição da obra, com detalhes que impressionam pelo seu realismo, colocaram em questão a autoria do artista, por ser jovem quando a construiu, pouco mais de 20 anos, mas ele fez questão de deixar seu nome escrito na faixa que está sobre o peito de Maria. Fato que, segundo a história, só consta nessa obra, sendo a única assinada por Michelangelo. A escultura foi encomendada por um cardeal francês que pretendia tê-la em seu memorial, mas ele não pôde ver a obra, pois faleceu antes de sua conclusão. Hoje, está localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, protegida por uma redoma de vidro blindado, em virtude de um ataque que sofreu e a danificou no ano de 72. Michelangelo é considerado um dos maiores artistas da história da arte. Além de escultor, ele foi pintor, poeta e arquiteto. Viveu seus anos na Itália. A Pietà é uma escultura feita de mármore. Ela foi lapidada até chegar ao formato desejado pelo artista. É um objeto inanimado, não fala, não come e não pensa. Mas mesmo assim, muitas pessoas consideram que ele transmite vida e história. Outra obra de sua autoria e de grande reconhecimento é o afresco do teto da Capela Sistina, realizada em 1508 e 1512. Também está localizado no Vaticano, no Palácio Apostólico, residência oficial do Papa. Ok, gente, muito bem. Que leitura interessante, né? Agora vamos abordar alguns pontos aqui que se referem ao tema desse capítulo, que é a arte tem vida, a importância da arte. Vejam que Michelangelo, na verdade, essa escultura aqui, ela foi encomendada. Tá? Ele realizou essa escultura aqui em pouco mais de 20 anos. Algumas pessoas até questionam a sua autoria pelo fato de ele não ter tanta experiência na escultura, mas mesmo assim ele conseguiu esculpir essa linda escultura, essa linda obra de arte. Então, veja, tem eu acredito que é no penúltimo parágrafo na última, na antepenúltima linha. Ele fala sobre o fato do objeto ser inanimado, mas transmite história e vida. Tá? É como se ele estivesse dizendo que, através daquela obra, daquela arte, as pessoas conseguissem sentir alguma coisa ali, conseguissem expressar os seus sentimentos, né? Especialmente os católicos, né, que tem Maria como uma grande representação do cristianismo, na verdade. E essa obra aí, certamente, ela tocou bastante, especialmente os católicos. Não apenas os católicos, claro, todo mundo, mas especialmente os católicos, né, por terem essa reverência a Maria. Então, Michelangelo, através dessa escultura, ele conseguiu ali talvez representar a tristeza, o sofrimento de Jesus. A gente pode observar aí no livro de vocês conseguem observar a imagem onde Jesus se encontra deitado e Maria encontra se apoiando sobre o seu corpo. E aí a gente vê que há uma representação de tristeza, né, onde Jesus se encontra ali aparentemente já morto depois da crucificação e Maria ali segurando seu corpo, né? E ali a gente vê a tristeza, né? Apesar de não ter um olhar específico, mas a gente consegue reconhecer ali a tristeza, a gente consegue perceber o semblante triste que ele conseguiu passar através dessas imagens, tá? A cor também, né? A textura também contribui bastante com isso, né? O fundo também. Então, são essas as características das obras que vão fazer com que elas tenham, de fato, como é que eu posso dizer para vocês, essa representação tão real, tá? Por isso que sim, o questionamento de hoje é: a arte tem vida? Sim, a arte de fato ela tem vida. Bom, passando aqui agora para a próxima página, a gente está falando aí agora um pouco sobre o Renascimento, tá bom? Página 14, é um movimento artístico que nós também vamos estudar muito
usado, muito falado na série de vocês, que é o 8º ano. Então, a gente vai falar sobre o renascentismo, tá? Que foi um movimento artístico que também teve grande influência nos outros movimentos artísticos. A gente vai falar também sobre o expressionismo. O expressionismo, inclusive, ano passado a gente teve uma exposição artística muito interessante, onde vocês mostraram ali algumas das obras, né, de artistas famosos que tiveram também grande influência no mundo artístico. E esse ano não será diferente. Tenho certeza que também vocês vão produzir obras maravilhosas, né? Mas vai ser um dos momentos que nós vamos estudar, tá bom? Voltando aqui para a nossa página. Então, temos algumas atividades aqui. Essas atividades elas ficaram para casa, eu vou atribuir a vocês aí no livro mesmo. Mas antes da gente chegar a responder essas atividades, eu quero mostrar para vocês aí a definição de renascimento, esse movimento artístico, que será o primeiro movimento artístico sobre o qual nós vamos falar, mas que nós vamos abordar aqui nas nossas aulas, tá? Página 14. Abaixo da pintura aí de Adão, temos aí uma caixa de texto. Essa caixa de texto ela está falando um pouco mais sobre a definição de renascimento. Vamos ler? Renascimento, movimento artístico, cultural e científico que nasceu na Itália, nas primeiras décadas do século XIX. Suas principais características são o retorno... Perdão, século XV, gente, não vi aqui, século XV. Suas principais características são o retorno à arte clássica da Grécia e de Roma, e a inspiração nessa arte para criações que refletiam a valorização do homem e da natureza. E afresco. A técnica de pintura realizada em muros, paredes e tetos sobre uma base de gesso, geralmente recém-aplicada. Recém-aplicada com o uso de tinta à base de água, o que fará com que se dê a absorção da pintura pela superfície onde é aplicada. Então, aqui ele fala sobre o Renascimento e uma técnica de pintura onde essa obra renascentista ela foi pintada, ela foi utilizada a técnica de afresco, onde pintaram a obra sobre uma parede com gesso recém-aplicado, né? A pintura de Adão aí, no momento que ele realiza, que ele peca, né? Que realiza aquela separação entre ele e Deus. Então, aí, essa representação desse momento aí, né? Dessa representação desse pecado de Adão que separa o de Deus. Então, o Renascimento, pessoal, ele teve grande influência cultural naquele tempo. A gente vai estudar ele com mais detalhes. Vou mostrar algumas obras para vocês, tá bom? Mas eu queria utilizar esse Renascimento aqui para fazer uma analogia com vocês à questão da vida na arte, de como é possível nós localizarmos vida, sentimentos, expressões na arte. E aí a gente volta para aquela questão que a gente trabalhou lá no comecinho do nosso ano letivo, quando eu realizei aqueles questionamentos acerca da necessidade do mundo ter a arte. Essa necessidade que nós temos de ter arte no nosso cotidiano. A arte ela está presente em todo o mundo, em todos os locais, em todas as pessoas. A arte ela está presente, ela tem essa presença. Então, a arte, gente, ela é representada de várias maneiras. Tá? Nós podemos representar a arte de várias maneiras, tá bom? Por quê? Justamente porque a arte ela está em todo o local, em todo o mundo. Para onde você olhar, você vai encontrar a arte, você vai ver a arte ali, tá bom? E esses movimentos artísticos, eles cooperaram justamente com isso. Eles queriam fazer com que as pessoas encontrassem a arte no seu dia a dia. Era como se esses movimentos, o principal motivo desses movimentos, o principal objetivo desses movimentos era fazer com que as pessoas encontrassem a arte bem ali onde elas estavam. Era o motivo, o objetivo desses movimentos artísticos, era fazer com que as pessoas encontrassem ali a arte no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? E isso, claro, não é muito difícil, considerando, como eu já falei para vocês, que a nossa vida ela é rodeada pela arte, né? A gente temos artes em todo o canto, todos os locais, nós nos deparamos com a arte, tá bom?
Então, o Renascimento, por exemplo, ele foi artístico, cultural e científico. Então, ele tinha várias relações com a ciência, tá bom? Cada movimento, a gente vai aprender também, pessoal, que cada movimento desse, além de incentivar esse uso, perdão, não esse uso, além de incentivar essa abertura artística dos nossos olhos, da nossa visão, ele também faz uma oposição ou uma revolta, apresenta uma revolta, uma oposição, uma discordância com alguma coisa. A gente tem, por exemplo, o dadaísmo, que a gente vai ver ano que vem, né, no nono ano, que era o movimento contrário a tudo. Ele era contrário. As obras dadaístas elas tinham características completamente nonsense, que em inglês significa sem sentido. Eram completamente sem sentido. Não tinha sentido naquelas obras dadaístas. Você pegar, por exemplo, um relógio e botar de cabeça para baixo e aquilo para eles era considerado arte. Essa era a forma deles de se oporem ao governo, a forma das pessoas de viverem a vida. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso futuramente, tá? Eu quero mostrar para vocês hoje também algumas características do Renascimento e também algumas obras renascentistas que influenciaram também esse período. Eu acho que até aí vocês estão conseguindo entender, especialmente essa necessidade da gente se expressar utilizando a arte, tá bom? Porque a arte ela está em todo canto, gente. Eu não sei se vocês já tiveram aquele amigo ou aquela pessoa que quando está chateado gosta de fazer uma coisa específica. Quando eu estou triste, eu gosto de tomar açaí. Quando eu estou triste, eu gosto de desenhar. Quando eu estou triste, eu gosto de assistir. Quando eu estou triste, eu gosto de, sei lá, comer, alguma coisa do tipo, né? Todo mundo tem esse tipo de amigo. Que quando ele está triste, quando ele está com um sentimento, ele gosta de fazer uma coisa específica. E isso, tecnicamente, é uma forma de arte. Algumas pessoas gostam de pintar e, através da pintura, elas conseguem expressar os seus sentimentos. Isso é arte. Algumas pessoas gostam de cantar enquanto estão tristes e, enquanto elas estão cantando, elas estão também expressando os seus sentimentos. Ou vice-versa, né? Elas podem cantar quando estão felizes e dançar quando estão tristes, não sei, mas elas têm a sua forma de se expressar, de dizer, de contar, mostrar como ela está se sentindo sem utilizar as palavras, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu acho um bagulho mais interessante na arte, é essa possibilidade de você conseguir se expressar sem precisar utilizar as suas palavras. Vou mostrar para vocês aqui algumas obras renascentistas, tá bom? Esse movimento Renascimento, muito legal, vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Esse conteúdo aqui, pessoal, é do canal Caixa d'Arte, tá? Ele fez um vídeo aqui elencando as principais obras do Renascimento, tá bom? Junto com algumas breves explicações acerca do mesmo. Analisem o vídeo com cuidado.
Pronto, pessoal. Então, algumas das obras mais importantes do Renascimento, a gente pode perceber que é um movimento artístico que tem muita relação entre humano, religião e ciência, onde ele coloca o humano como centro de tudo, né? O antro, né? O humano em grego, no centro de tudo, tá bom? É um dos movimentos artísticos. Perdão, pessoal, deu um problema no microfone aqui. Como eu estava dizendo, ele coloca o homem como centro do movimento, né? A gente vê que ao decorrer dos séculos, as pessoas começaram a colocar a religião, a ciência, né? Então esse movimento é como se fosse uma crítica a isso, onde ele coloca o homem como o centro do universo, né? Como se tudo girasse em torno do homem. É tanto que a maioria das esculturas, das obras, das pinturas, das danças, todas envolvem o humano. Tá bom, pessoal? Pronto, gente. Ó, por hoje a gente finaliza aqui. Na próxima aula a gente vai estudar mais sobre esse renascimento, tá bom? Esse movimento artístico. Eu acredito que hoje vocês conseguiram entender. Aí a gente viu 3 tópicos hoje: a importância da arte, a presença da arte no nosso dia e esse movimento renascimento, tá bom? Que foi o nosso primeiro movimento artístico estudado aqui no ano letivo de 2021. Ainda vamos estudar outros, tá? Lembrando que eu quero trabalhar com vocês a questão prática, eu quero não apenas ficar nessa teoria, a gente não vai ficar apenas na teoria, a gente vai trabalhar na prática. Todos esses movimentos artísticos aqui presentes no livro de vocês, eles serão trabalhados praticamente, ou seja, de forma prática, tá bom? Vocês também participarão das atividades práticas, vocês que estão assistindo às aulas remotas, não se preocupem, nós faremos o possível para que vocês participem de forma ativa, mesmo que não presencial, mas remotamente, mas vocês participarão. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar no Class App, que eu estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai fazer a atividade da página 12. Página 13, 14 e 15, tá bom? Falando um pouco mais sobre esse movimento artístico e Michelangelo, que é um dos grandes representantes da arte renascentista, tá bom? Então fico por aqui, gente. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Tchau, pessoal. Até a próxima.